Nós vamos utilizar para fazer o nosso enfeite um bastidor. Vocês podem ver, pessoal, que esse bastidor meu aqui, ele é aquele bastidor que é regulável, né? Ajustável. Então, você pode encontrar desse aqui, né? Igual o meu, ou então do comum, né? Que não tem essa regulagem aqui. É a mesma coisa. Então, vamos falar sobre o tecido que nós vamos utilizar. Eu escolhi aqui, pessoal, fazer o meu bastidor com 3 estampas diferentes. Então vocês podem ver aqui que são estampas bem simples e fáceis de achar. Um poá, um listrado e um azul manchadinho, né? Que parece meio que um céu. Então eu escolhi fazer com 3 cores. Aqui não tem nenhum segredo. Basta você unir as partes do tecido. No tamanho aqui do bastidor. Eu tenho ele aqui um pouco, né, maior do que o meu bastidor. Porém, se você não quiser utilizar 3 estampas, você pode muito bem utilizar apenas uma só. Escolher, por exemplo, uma estampa assim de nuvenzinha, né? Ou alguma estampa aí que vá ficar combinando aí com o nosso enfeite. O bom de você estar escolhendo fazer como eu com 3 estampas diferentes é que você não precisa ter, né, às vezes um pedaço inteiro, né, do seu tecido. Você pode estar fazendo com 2 cores, né, metade, metade. Então isso aí vai do seu gosto. Nós vamos pegar a parte interna do nosso bastidor. Eu vou centralizar ela aqui mais ou menos aqui com o olho mesmo, pessoal. Eu vou estar, né, centralizando essa parte do meio aqui para mim. Eu vou pegar uma caneta apagável e vou riscar aqui o meu bastidor. Mas para que eu vou precisar dessa marcação? É só para referência, gente, para a gente poder trabalhar aqui, né, com uma caneta e ver mais ou menos onde nós vamos poder colocar os nossos elementos. E também essa caneta, como ela é apagável, depois eu posso apagá-la. Primeiro nós vamos aqui já fazer um recorte aqui em volta desse bastidor para já não ficar tanto tecido na hora que a gente for colar. Então aqui, ó, eu vou deixar aqui mais ou menos uns 2 centímetros para facilitar. Então, pessoal, a maioria dos bastidores que a gente vê por aí, o bastidor a gente coloca ele na posição normal, né, que seria assim, né? E eu viria agora com a minha parte de cima do bastidor, né, e colocaria ele prendendo o tecido dessa maneira. Porém, nós vamos fazer hoje o bastidor invertido. Mas por que eu estou fazendo o bastidor invertido? Eu estou fazendo o bastidor assim porque, como os elementos do nosso enfeite eles são, né, gordinhos, então eu quero aproveitar essa altura que tem aqui do bastidor. Se eu escolher fazer, né, a forma comum do bastidor, os elementos vão ficar muito ressaltados. Então eu escolhi fazer o bastidor invertido, que é bem simples também. Primeiro, eu vou centralizar aqui, né, na nossa marcação ali, e com a cola de silicone eu vou estar colando esse tecido aqui no meu bastidor. E o segredo aqui, pessoal, é você sempre estar colando, né, de um lado ao outro, sempre o lado contrário. Por exemplo, eu vou começar colando aqui, eu vou passar a cola um pouquinho, não precisa passar muito, um pouquinho de cola de silicone aqui no meu bastidor e venho, ó, virei aqui o meu tecido e já grudei. Eu vou esperar um pouquinho essa cola secar. Quando essa cola estiver bem mais sequinha, né, não precisa secar totalmente, é só para ela não desgrudar aqui do meu bastidor. Eu venho aqui para o lado contrário, certo? O lado oposto. Vou colocar um pouquinho de cola de silicone aqui do lado oposto e puxo esse tecido aqui para cima, ó. Então eu puxei aqui e nisso, pessoal, eu já vou dando uma esticadinha aqui no meu tecido, porque ele tem que ficar bem justinho. Agora, eu já fiz essas 2 partes aqui, ela não colou totalmente ainda, pessoal, então você tem que prestar atenção bastante nisso aqui para não ficar soltando, tá? É coisa rápida, não é coisa que demora não. Então eu fiz essas 2 pontas aqui, agora onde que eu vou fazer? Eu vou fazer essas 2 pontas daqui. E assim, pessoal, até terminar todo o meu bastidor. Fazendo dessa forma, pessoal, eu consigo, né? Eu consigo esticar o tecido para ele ficar bem certinho, para não ficar tão torto. Agora que eu já fiz essa parte, eu vou fazer aqui. E venho aqui puxando o meu tecido de cá, colei, puxo o de cá e colei também.
E eu venho, pessoal, onde tá sem a cola, ó, e vou preenchendo tudo até colar tudo certinho. Agora que eu já fiz os pontos principais, ficou aqui, né, essas partezinhas aqui sem colar, e eu venho agora ajustando, né, colando sempre um lado oposto ao outro. Agora, pessoal, tá tudo certinho, tá bem esticadinho, ó. Aqui tá bem colado também, tá? Eu já esperei secar a minha cola e eu vou fazer o seguinte, eu vou agora retirar esse excesso. E você vai retirar com o quê? Você pode retirar com um estilete ou com uma faquinha, com a pontinha bem afiada. Eu vou posicionar aqui, ó, a faquinha bem em cima da minha base e venho, ó, passando mais ou menos no meio, ó, no meio do meu bastidor. Depois que eu já dei toda a volta, ó, é só você, ó, puxar esse tecido aqui, ó. Puxa aí com cuidado, tá? Para não estragar o que tá embaixo. Então, se agarrou um pouquinho, você vem com a faquinha ou estilete novamente e corta, ó. Às vezes fica um pedacinho que não cortou direito. Então agora nós já temos nosso bastidor. Aqui na lateral, pessoal, olha como que ele vai ficar, ó. Mais ou menos com meio tecido já coladinho aqui. Algum lugar, né, que ficou sem um pouquinho de cola, né, pode acontecer sim. Você dá um pinguinho aqui, ó, só para prender isso aqui e não ficar solto. Agora, pessoal, a parte que eu falei para vocês do bastidor invertido é justamente isso, ó. Eu tenho essa profundidade aqui dentro do meu bastidor. Quando eu for trabalhar com as minhas peças, ó, eu já vou ganhar uma alturinha aqui com as peças aqui dentro. E o que eu falei para vocês de como economizar com o bastidor, pessoal, é justamente essa parte. Por quê? Você pode não utilizar, né? Porque essa outra parte aqui agora, nós vamos colocar ela aqui só por efeito estético mesmo. Mas eu poderia muito bem utilizar apenas um dos aros. Aqui eu posso fazer um acabamento com uma fita de cetim, uma fita pompom, como colado aqui só para não ficar aparecendo isso aqui. Eu já posso estar, vendendo apenas um dos aros. Ou seja, vai cair a metade do preço do meu bastidor. Esse aqui, pessoal, no caso, como ele tem essa trava, então essa aqui não funcionaria perfeitamente. Então eu tenho que comprar aquele bastidor, né, que tem os dois aros sem essa travinha aqui para poder estar aproveitando as duas partes para fazer dois enfeites diferentes. Aqui eu vou estar utilizando esse meu bastidor aqui por cima, né? Agora eu vou colocar ele aqui, ó. Mas é só, como eu disse para vocês, por estética. E você também, se você tiver comprado o outro bastidor, né, que não tem a travinha, você pode também estar utilizando as duas partes, tá? Fica a seu critério aí. Eu dei a dica para vocês estarem economizando o bastidor, porque dá para você com apenas um bastidor fazer dois enfeites. No meu caso aqui, pessoal, eu vou centralizar essa parte aqui, tá? Aqui na parte de cima, onde vai ser a parte de cima do meu enfeite. Uma outra dica também que eu posso dar para vocês, pessoal, é tá pintando essa parte aqui do bastidor. Eu já fiz alguns outros enfeites em que eu pintei esse bastidor de branquinho e ficou muito, muito interessante, ficou muito bonito. Fica mais uma dica para vocês aí, ó. Então agora, pessoal, com o nosso bastidor invertido já pronto, nós vamos estar fazendo agora a parte do nome, em que eu vou utilizar o papel transfer para fazer. Nós vamos fazer uma estampa aqui, né, no nosso próprio bastidor, e nós vamos também estampar o nome para colocar na faixa que vem aqui embaixo. Pessoal, eu sei que muitos de vocês tem dificuldade de trabalhar com papel transfer, então eu vou estar dando dicas aqui, prestem bastante atenção para vocês perderem o medo, fazer rapidinho e sem perder material. A primeira dica que eu vou dar para vocês é sobre a economia do papel transfer. Quando você compra um papel transfer, pessoal, ele vem nesse tamanho aqui, então a minha dica é, quando você for sempre imprimir, na sua impressora, né? Coloca o nome em cima aqui, ó. Porque vocês já podem perceber que esse papel aqui já foi reaproveitado. Então, ó, eu imprimi aqui em cima novamente. Eu posso recortar essa frase aqui, ó, e vou guardar esse outro pedacinho aqui que sobrou
que dá para eu fazer, olha para você ver, novamente eu consigo imprimir aqui. É só na minha impressora eu colocar esse papelzinho assim, que ela vai puxar e vai imprimir esse pedaço aqui. Então dá para ir reaproveitando esse papel todinho aqui até acabar. Vocês viram aí que eu tenho que colocar, né, eu tenho que imprimir na minha impressora espelhado, porque quando eu for estampar, né, quando eu for estampar o meu nome ou a minha frase, ela já vai sair, né, exatamente como tem que ser. Você vai imprimir numa excelente qualidade. Eu sempre falo na qualidade excelente, é porque é para você escolher a melhor qualidade que existe na sua impressora. Nós vamos aqui então trabalhar primeiramente com a frase "Voe alto, meu menino". Para trabalhar melhor com papel transfer, pessoal, para não ficar tantas marcas em volta, eu gosto de fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar a minha tesoura e vou, ó, cortar um pouco desse papel aqui, porque se eu não recortar esse papel, ele vai ficar com muita parte branca. Eu recortei o excesso, tá vendo? Continua ainda com a parte branca, porém fica bem discretinho na hora que a gente vai estampar lá no nosso tecido. Vou fazer assim então com toda essa frase aqui. Então aqui, pessoal, vocês podem ver, ó, eu coloquei, né, eu tirei o excesso da parte de fora, a parte de dentro eu não tiro, tá? Não fica ruim, e só de tirar a parte de fora já fica excelente. Aqui no nosso bastidor agora, pessoal, eu vou montar a minha frase. Então eu vou colocar aqui, ó, vou centralizar ela aqui, ok? Como aqui a minha parte é listradinha, né? Eu vou estar utilizando essa parte aqui, as listras, como um guia aqui para mim, para ficar bem certinho, ó. Vocês podem observar também que eu posso estar utilizando essas próprias linhas aqui, né, da frase, do papel, para poder colocar, né, bem retinho aqui. Eu já centralizei a minha frase aqui. Agora eu venho com o meu ferro de passar, pessoal. Eu deixei aqui na temperatura entre o 1 e o 2, então não é muito quente, tá? E eu vou estar posicionando bem em cima da minha frase. Agora que você tem que prestar atenção. Por quê? Você não pode deixar o ferro muito quente e não pode deixar muito tempo, porque senão vai queimar o nosso tecido ou o nosso papel. Eu conto mais ou menos nessa temperatura, claro que vai variar de ferro para ferro, cerca de 10 segundos. Vou posicionar em cima da minha frase e vou contar mais ou menos 10 segundos. Agora, pessoal, eu já vou esperar esfriar. Tem que ficar bem frio, tá? Para me retirar esse papel, para não dar errado. Agora que já tá frio, pessoal, eu deixei esfriar. Eu vou pegar uma agulha e vou aqui, ó. Eu vou virar um pouquinho meu tecido aqui, ó, e vou puxar, ó. Puxei a pontinha, ó. Não sei se tá dando para vocês verem, ó. Puxei a pontinha e venho, ó, puxando devagarzinho, ó, para descolar toda essa parte, ó. Se ficou aqui esses pedacinhos, eu vou novamente aqui, ó, com cuidado, tá, pessoal? E puxo o papelzinho que ficou agarrado. A mesma coisa eu vou fazer na parte de cima. Então, pessoal, olha como que ficou. Fica bem legal, vocês viram que não é difícil de fazer. Claro que precisa de você ter, né, um pouco de prática. Então, se você ficar com medo de perder o material, pessoal, a minha dica para vocês é: faça a estampa na tira antes de costurar aqui. Por quê? Eu já tenho prática, eu já faço aqui direto na peça. Se tivesse dado errado, eu ia perder praticamente tudo isso. Então a minha dica é para você que não tem prática, comece fazendo, né? Escolha a tira do meio, centraliza ela, né? Ou você marca, quando nós marcamos com a caneta apagável aqui na volta, né? Do nosso tecido, já faz essa estampa antes, ok? Fica bem bonito, ó. Não sei se vai dar para vocês verem no vídeo, mas a parte que ficou branquinha, né? Fica bem discretinha e eu gosto muito de estampar com esse papel transfer. Agora nós vamos fazer o nome, que é praticamente a mesma coisa.
Porém, eu vou estar ensinando para vocês a fazerem a faixa, né, que nós vamos estar colocando aqui embaixo. Primeira coisa, eu vou recortar o nome como eu fiz com a nossa frase. Então, pessoal, com o nosso nome aqui pronto, nós vamos fazer a faixa. Eu vou fazer a faixa com vocês. Eu escolhi fazer ela no tom amarelo. E eu vou estar utilizando, pessoal, tricoline para fazer a faixa. Aí você está perguntando, mas eu não posso colar diretamente o nome no feltro? Sim, você pode colar, porém, como o transfer não é um material feito especificamente para o feltro, né, ele adere melhor ao tecido. Mas dá para fazer no feltro sim, ok? Para fazer no tecido, o que eu preciso? Eu vou estar utilizando aqui uma parte de termocolante que eu vou aplicar no verso do meu tricoline. Aplicado aqui, eu vou esperar ele esfriar e vou recortar. Agora eu vou pegar uma parte de feltro, escolhi aqui um tom amarelo também para colocar, né? E vou retirar o papel termocolante aqui. E agora eu venho novamente com o ferro e vou aplicar em cima. Agora eu vou posicionar o meu nome aqui centralizado, pessoal. Você pode fazer aqui agora, tá? Agora eu vou fazer, ou pode fazer depois também, fica a seu critério, tá? Eu vou centralizar o meu nome aqui, mais ou menos, ó. Vou com o dedo aqui, vou aplicar novamente e vou aguardar alguns segundos para que transfira esse nome para minha faixa. Enquanto ele está esfriando, pessoal, eu já venho aqui com a minha tesoura, tá? E já vou recortar o feltro aqui de baixo, ó. Eu vou recortar bem rente aqui do meu tecido. E para tirar o nome, aqui como tá mais fácil, ó, você também pode utilizar a agulha como nós fizemos da outra vez, ó. Empurra um pouquinho o tecido e fica o nome bem lindão aqui na nossa faixa. Agora, pessoal, para o recheio da nossa faixa, eu vou estar utilizando aqui uma parte menor, né, recortada menor, que já está lá no tamanho exato para vocês, em papel Paraná. Então eu vou aqui com a cola de silicone, vou aplicar aqui no verso. Vocês podem ver que ela é um pouco, né, menor, ó, que vai facilitar na hora de eu costurar, que pode ser costurada à mão ou costurada à máquina, como eu vou fazer ali. Okay? Então, para costurar à mão, pessoal, eu vou recortar uma segunda parte de feltro aqui, né, idêntica a essa aqui de cima, e vou fazer o caseado em volta. Como eu vou costurar na máquina, eu vou aplicar novamente essa faixa aqui num pedaço de feltro. Agora, lá na máquina, eu venho e costuro aqui na beiradinha aqui. Então, pessoal, já costurei lá na máquina, dá uma olhada para vocês verem, eu costurei aqui na beiradinha, tá vendo, ó? É bem fácil de fazer isso na máquina, pessoal, mas se você não quiser fazer na máquina, basta fazer à mão normalmente, ok? E agora eu vou recortar aqui, né, seguindo a minha faixa de cima. Viu só como fica muito lindo esse nome aqui com o papel transfer? Eu gosto muito de trabalhar com esse papel, pessoal, eu acho que fica bem legal, é bem rápido, mas se você, né, quiser fazer uma outra opção, eu indico vocês a estarem fazendo também com o feltro. Ó, fica uma pegada diferente, com certeza, né? Mas aqui eu utilizei a letra em feltro com o termocolante e apliquei aqui na minha faixa. Vamos agora fazer a montagem. E o que eu aconselho para vocês é vocês estarem, né, colocando os elementos, né, no nosso bastidor antes de colar. Então eu vou dar uma ideia aqui para vocês, tá? Esses elementos aqui, pessoal, eu ensino a fazer lá na nossa apostila. Está disponível para venda, o passo a passo e molde dessas peças aqui, juntamente com todas as medidas exatas para se fazer a peça completa. Eu vou colocar primeiramente a nossa maior peça, né? Que é o nosso menino. Aqui, pessoal, como o meu bastidor ele tem esse ganchinho aqui, que eu utilizo esse ganchinho aqui para colocar na porta, né? O preguinho entra aqui. Eu gosto de esconder ele aqui atrás. Então eu vou estar utilizando, né, o bonequinho bem nessa posição aqui
para poder tá escondendo essa parte aqui. Então, como ele é a nossa maior peça do bastidor, você primeiro encaixa ele. Mas aqui você pode colocar ele de várias maneiras. Pode colocar ele de lado, pode colocar ele assim. Então é do jeito que você achar melhor aí, ok? Então eu idealizei ele nessa posição aqui. Aqui nós temos essa parte aqui, que é como se fosse um jato, né, de fumaça, né, que vai meio que impulsionar, né, o nosso bonequinho, como se ele estivesse realmente voando. Então eu vou colocar ela aqui, ela encaixa perfeitamente aqui no meu bastidor, né, para essa posição aqui. As nuvens, pessoal, eu vou colocar 1, 2, 3 e 4. As estrelinhas, eu vou colocar uma aqui e uma estrelinha aqui. E o nosso nome, ele vem aqui na parte de baixo. Cheguei aqui, é assim que eu quero colar e eu venho colando aqui com a cola quente. Então, pessoal, a dica que eu dou para vocês aqui da cola é que não precisa passar muito, só o suficiente, né, para ela pregar no tecido. Por quê? Porque senão vai ficar aparecendo do outro lado, né, e a gente não quer que fique com um acabamento ruim atrás. Ó, eu não preciso nem tirar do lugar, é só levantar um pouco, ó. Já vem aqui, ó, já vou colar a minha faixa. A minha faixa, pessoal, ela tá bem aqui, ó, ela tá bem rente aqui ao meu bastidor, tá? Ó, eu vou tirar essas duas aqui para eu colar essa parte aqui de baixo. O meu menininho, pessoal, eu vou deixar ele para colar por último, tá? Como ele é a maior peça, então eu tenho que dar uma atenção especial para ele. Agora o menininho, como eu vou colar ele, pessoal? Eu venho aqui, ó, eu vou passar cola bem aqui nessa parte aqui da asinha, tá? Vou fixar ele aqui e depois nós vamos colar, né, a cabecinha lá na parte de cima do bastidor. E agora, ó, onde eu tenho o contato da cabeça, ó, eu venho aqui atrás e prego ele aqui. E ele fica realmente, gente, na diagonal, tá? Não tá torto, ele tá bem assim mesmo. Eu quis deixar ele assim, nesse formato, para ficar, né, como se ele estivesse pegando o impulso lá de baixo e realmente voando bem alto. Eu vou estar colocando aqui na faixa do nome, pessoal, para poder preencher um pouco, né, dessa parte aqui que ficou sobrando, porque eu já deixei maior para se você precisar um nome maior para ficar bem centralizado aqui. Então vou estar preenchendo aqui com 2 botões, ele é botão com pé que eu retirei o pezinho dele, está vendo? Dourado, e eu vou colar ele aqui para preencher, ó. Vou colocar um de cá e um do outro lado. E aqui, pessoal, vou dar uma dica para vocês. Se o seu bastidor não tem, né, o ganchinho para colocar na porta, né, que eu estou utilizando esse daqui, você pode estar fazendo, ó, um pedacinho de feltro com a sua etiquetinha, né, seus contatos, uma fitinha de cetim, ó, dobrada, ó, costurei aqui com uma argolinha, ó, e aqui você pode estar colando aqui atrás, ó, bem aqui assim. E com isso nós já temos aqui o nosso enfeite prontinho, fica muito lindo, é bem diferente esse enfeite, pessoal. Eu criei com muito carinho para vocês e eu espero que vocês tenham gostado muito.